Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O capítulo 5 do livro do Levítico começa assim: Se alguém intimado sob pena a comparecer como testemunha, por ter visto ou ouvido, não declara, peca, incorre em culpa. Alguém chamado a comparecer como testemunha, por aquilo que viu, isto é, por ser testemunha ocular do erro cometido por outra pessoa, ou por ter ouvido com provas que deem base àquilo que ouviu, não diz a verdade a respeito do que viu ou do que ouviu, então incorre em culpa. Aqui, então, nós temos uma espécie de caso de competência judicial, onde a pessoa é chamada a comparecer como testemunha, pronunciando contra si mesma maldições ou imprecações. Maldições ou imprecações no sentido de que, se não dissesse toda a verdade a respeito do que viu ou a respeito do que ouviu, ela mesma sofreria tudo aquilo que disse contra si, em maldições e em imprecações. Assim, a ideia é de que onde o braço humano da justiça não alcançasse, alcançaria o poder da maldição pronunciada. Daí, seguindo adiante, no versículo 2 e no versículo 3, temos o seguinte: se alguém, sem dar-se conta, toca algo impuro, seja o cadáver de uma fera impura, seja o cadáver de um animal doméstico impuro ou de réptil impuro, também, quando toma conhecimento, incorre em culpa. Se alguém, sem dar-se conta, tocar uma pessoa impura, manchada por qualquer tipo de impureza, quando toma conhecimento, incorre em culpa. Quando toma conhecimento, incorre em culpa, mas a pessoa fica impura a partir do momento que tem contato com aquele animal ou aquela pessoa em estado de impureza. Incorre em culpa, por quê? Porque na ignorância a culpa não podia ser imputada a ela. Agora, a partir do momento que toma conhecimento, sim, a culpa pode ser a ela imputada. O que nós vemos aqui, então, é que esta impureza é uma impureza legal. Impureza legal em que sentido? Uma impureza que é prescrita pela legislação aqui do livro do Levítico. E uma impureza contagiosa, porque o simples contato com o animal impuro ou com a pessoa em estado de impureza acarretaria impureza àquele que teve contato com este animal ou com esta pessoa. Seguindo adiante, ainda dentro da perspectiva do sacrifício expiatório por inadvertência, aqui há novamente a situação das pessoas pobres, mas não de qualquer tipo de pobreza, porque fala de um outro modo de oferecer este sacrifício expiatório, e este está no versículo 11. E se não tiver o suficiente para 2 rolas ou 2 pombos, lembre-se, esse já era o sacrifício expiatório oferecido pelos pobres, fará uma oferta de 22 decilitros de flor de farinha. Então, o que se tem aqui é uma situação de notável pobreza, onde a pessoa não tinha condições nem mesmo de oferecer 2 rolas ou 2 pombinhos. Uma situação de notável pobreza, onde aquela parte quase insignificante da flor de farinha seria equiparada a um sacrifício animal, para que a pessoa pudesse assim fazer a sua expiação. Seguindo adiante, nós vamos ver lá no versículo 15 o seguinte: quem cometer um delito defraudando por inadvertência alguma coisa consagrada ao Senhor, oferecerá ao Senhor como penitência um carneiro sem defeito, taxado em 20 gramas de prata. E versículo 16, restituirá aquilo que defraudou com sobretaxa de 20%. O que nós temos aqui então é uma transgressão grave. Grave por quê?
porque ela toca aquilo que é sagrado. Então, a inadvertência foi contra alguma coisa consagrada a Deus. Por isso, o homem que cometeu essa inadvertência deve submeter-se à penitência de oferecer ali aquela vítima e à restituição daquilo que defraudou, ainda com um acréscimo, que é como uma espécie de multa por ter cometido este pecado por inadvertência. Seguindo adiante, na fraude contra o próximo, lá no versículo 21. Quem cometer um delito contra o Senhor, entenda, contra o Senhor, defraudando seu compatriota, em primeiro lugar, contra o Senhor, em questão de depósito, empréstimo, roubo, exploração ou apropriação com perjúrio de algo perdido, pecando, incorre em culpa. Ele o restituirá completamente com a sobretaxa de 20% e o devolverá ao proprietário ao oferecer o sacrifício penitencial. Aqui, então, ao defraudar o próximo, peca-se também contra Deus, principalmente por perjúrio, que é a invocação de Deus como testemunha, porque para defraudar o próximo, o compatriota, de alguma dessas maneiras ali mencionadas, por roubo, empréstimo e afins, se invocava o nome de Deus como testemunha de que não havia causado aquele dano. Assim, há o pecado do perjúrio, o pecado de invocar o nome de Deus em vão. Por isso, a Deus se oferece o sacrifício de expiação e ao próximo a restituição com acréscimo. Assim, o direito sagrado acaba também garantindo o direito civil, para que o próximo, o compatriota, não fosse prejudicado pelo seu irmão. Adiantando-nos, no capítulo 6, nós vamos ter lá no versículo 9, quando fala do rito da oferta, o seguinte: Arão e seus filhos comerão o resto da oferta que foi sacrificada num rito ao Senhor. Será consumida sem fermento, em lugar sagrado, no átrio da tenda do encontro o comerão. O que é que tem em mente aqui um israelita quando ouve esta normativa do livro do Levítico? Que Deus escolheu para si aqueles que o serviriam no templo oferecendo sacrifícios, isto é, os sacerdotes e os levitas. Com esta eleição, os sacerdotes e levitas passaram a viver uma vida à parte, foram separados, feitos sagrados. Então, como que para o uso exclusivo de Deus, Deus se serve deles, para que os sacrifícios do seu povo sejam oferecidos. Logo, se Deus os elegeu para uma vida à parte, então este mesmo Deus que os escolheu e os nomeou para o ofício sagrado, também deve prover-lhes o sustento. E de fato faz, porque uma vez que o sacrifício é oferecido a Deus pertence aquele sacrifício. Logo, ele dispõe como quiser. Uma parte dispõe para si, subindo em agradável odor aos céus. A outra parte ele dispõe, dando àqueles que nomeou para o serviço no templo, os sacerdotes e os levitas. Assim, o que nós vemos é que Deus aceita a oferta feita a Ele, e esta oferta fica consagrada a Deus. Então, é uma oferta santa. Logo, aqueles que são chamados especialmente a uma vida de santidade, porque prestam serviço a Deus no seu santuário, também dispõem destas coisas santas como alimento. Adiantando-nos, no capítulo 7, quando vai falar do rito do sacrifício penitencial, nós vamos ver mais uma concessão dada aos sacerdotes. Lá no versículo 8, o couro da vítima
pertence ao sacerdote que oferece o holocausto. Aqui então uma concessão nova de uma parte valiosa da vítima, que o sacerdote podia dispor para si, mas também comercializar, para que assim o valor daquele couro ajudasse na manutenção ali do lugar sagrado. É reservado ao sacerdote então esta parte valiosa da vítima, o couro, para que ele dispusesse de um dos dois modos dos quais acabei de mencionar. E adiantando-nos um pouco mais, lá nos versículos 19 e seguintes, temos o seguinte: a carne que tocar algo impuro não poderá ser comida, deverá ser queimada. Somente quem estiver puro poderá comer a carne. Aquele que, estando impuro, comer a carne do sacrifício da comunhão oferecida ao Senhor, será excluído do seu povo. Quem é que poderia comer da carne do sacrifício oferecido ao Senhor? Acabei de mencionar, somente os sacerdotes e levitas. Como se tratava de coisa santa, porque havia sido consagrada ao Senhor, para comer desta carne, eles precisariam também estar em estado de santidade. Assim, não podiam estar em pecado e nem em nenhuma impureza legal, por ter tido contato com algo impuro. Só assim, em estado de pureza, é que poderiam tomar deste alimento, com uma consequência, a consequência de serem excluídos da vida cultual, o que equivaleria para um levita ou para um sacerdote a excomunhão. Pensando ainda que, sendo ele um sacerdote ou um levita, que não tinha uma parte propriamente dita, ou não teria uma parte propriamente dita na terra prometida, mas estavam ao serviço exclusivo do templo, então ser excluído do serviço cultual acarretaria para eles também viver numa situação até de miséria. Por isso, aqui a gravidade de se aproximar das coisas santas em estado de impureza. O quanto isso deve ser sugestivo, especialmente para nós cristãos, que não nos aproximamos de qualquer alimento santo, mas nos aproximamos para receber como alimento o próprio corpo do Senhor na Eucaristia. Por isso, nada melhor do que estar em estado de graça para ter um coração digno de receber o Senhor que se dá a nós como alimento. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.